Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos começar o setor A do capa 4, capa 8, desculpa, né? E nós vamos falar sobre pilhas e potencial de redução, tá? Lá na página 74. Então nós vamos fazer essas duas aulas aqui, que é uma complementar à outra, e os exercícios são curtinhos também, então vai dar tempo para a gente fazer todas essas duas aulas juntas, tá bom? Antes de começar, eu gostaria muito de mostrar dois videozinhos rápidos para vocês, tá bom? Sobre pilhas, né? A pilha de Daniel, como que é montada. Então aqui ele vai colocar o sulfato de zinco e as plaquinhas de zinco e cobre. Vai fazer a ponte salina, né? Enchendo com uma solução saturada de cloreto de sódio. Calma aí. Aí aqui ele montou, né? A plaquinha vermelha no sulfato de no sulfato de cobre e a plaquinha de zinco no sulfato de zinco e ligou. Aí viu esse potencial de 1,04. Quando ele inverte, né, a polaridade, inverte o sinal. Então, para provar que é uma reação de óxido-redução. Aí, se tirar a ponte salina, né, você quebra o circuito e aí não tem mais, né, a passagem de corrente elétrica. Nesse caso, ele está tentando ligar um relógio para ver se dá para ligar o relógio, né? Mas aí a energia não é suficiente, então ele tem que fazer duas pilhas em séries. Aí ele conecta duas pilhas em séries, porque conectando em séries, vocês aprendem física que você dobra o potencial, né? Se soma os dois potenciais, aí você consegue ligar o relógio. Então foi necessário duas pilhas em série, ó, para obter o dobro do potencial e você conseguir ligar o relógio. Esse outro é a mesma coisa, tá? Só que ele está fazendo com duas substâncias diferentes. Agora é com zinco e magnésio. Então, a solução de sulfato de zinco, sulfato de magnésio. Vai colocar a placa de zinco no sulfato de zinco e o fiozinho de magnésio no sulfato de magnésio. Cloreto de sódio para encher a ponte salina. E aí ele vai conectar, né? E olha o potencial como que foi bem menor do que a outra de cobre e zinco, né? Então isso é um indicativo que dependendo do material eu vou obter um potencial diferente, que é o que nós vamos ver hoje, né? O potencial das pilhas, né? Se ele inverte, vai inverter o sinal, isso acontece naturalmente, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos experimentos. Então,
para a gente dar uma retomada, né? Que a eletroquímica é a parte da química que estuda os fenômenos que envolvem produção de corrente elétrica a partir da transferência de elétrons nas reações de óxido-redução. Então, vocês lembram que nós estudamos já faz um tempinho atrás, umas 2 semanas, né? Nós retomamos o que era número de oxidação e o que era reações de óxido-redução. O número de oxidação era a carga que aquele elemento teria dentro daquele composto, né? Nas ligações químicas, e que essa carga, se aumentasse, ele estaria oxidando. Se diminuísse, ele estaria reduzindo, certo? E esse aumento e redução ocorre porque um transfere elétron para o outro. Um elemento está transferindo elétron para o outro elemento dentro da substância. Pode ser dentro de uma mesma substância, pode ser entre substâncias diferentes, tá? E isso, quando há transferência de elétrons, há uma corrente elétrica produzida ali. Por quê? Porque movimento de cargas, né? No caso aí, o elétron é uma carga, então há um movimento de cargas, e esse movimento de cargas é definido como corrente elétrica. Dentro da eletroquímica, a gente estuda as pilhas e as baterias. As pilhas, baterias e eletrólise, né? E hoje a gente vai falar sobre as pilhas. A semana que vem a gente fala sobre as eletrólises. As pilhas, elas são reações espontâneas de óxido-redução. Que nem nós vimos aqui no vídeo. A gente coloca lá as plaquinhas de metal na solução, conecta uma com a outra, espontaneamente ocorre a reação. Certo? No caso da eletrólise, não. Então, a gente vai ver semana que vem que a gente vai ter que forçar para ocorrer a eletrólise. A pilha ela foi descoberta por Volta, né, onde ele pegava essas plaquinhas de cobre e de zinco e colocava um algodão embebido entre elas. E ele percebeu que havia, né, uma produção de corrente elétrica ali. Então, foi a primeira pilha, né, em 1800. Em 1836, o Daniel ele elaborou uma pilha mais elaborada, né? Vamos dizer assim, que tinha 2 células eletrolíticas, tá? Ela é formada por 2 partes, que é essa que a gente estuda e que viu aí no experimento, tá? Então, pegando aquele experimento da plaquinha de cobre com a plaquinha de zinco. Se eu deixasse lá por um bom tempo ocorrendo a reação, o que vocês iriam observar? Tá? Porque ali o vídeo é curto, né? Então não dá para observar isso. Mas com o tempo, deixando um bom tempo ali, daria para vocês observar o seguinte: que a plaquinha de zinco ela iria se desgastando, ou seja, corroendo. E na placa de cobre iria aumentar a massa dela porque iria estar depositando cobre em cima dela. Tá? Então nós podemos dizer que se está desgastando a placa de zinco, significa que o zinco metálico está indo para a solução, na forma de zinco 2+, que é a única forma que existe do zinco, na forma de carga, né? Na forma iônica. E o cobre, se ele está aumentando a massa dele, significa que o cobre que estava em solução, que é o cobre 2+, ele está indo para se transformando em metal, então ele está indo para cobre 0. Tá? Então, é isso que ocorre aqui. É essa reação que ocorre aqui. Zinco metálico indo para zinco 2+, e para isso ele precisa perder 2 elétrons. Tá? E o cobre 2+, recebe esses 2 elétrons, transformando em cobre metálico. Se eu somar essas 2 reações, eu obtenho essa reação global aqui. Os 2 elétrons produzidos foram consumidos aqui, então eu cancelo. Certo? Beleza. Como aqui desgastou, e o zinco, ó, ele foi de carga 0 para a carga mais 2, significa que aumentou a carga dele. Então, ele oxidou. E se ele oxidou, ele é chamado de cátodo. Desculpa, ânodo. Olha, o cátodo. Troquei tudo. O cobre, ele foi de 2+,
para cobre 0. Então, quer dizer, o NOx dele, a carga dele diminuiu em 2 unidades. Então, se diminuiu, ele reduziu. Tá? E se ele reduziu, eu chamo ele de cátodo. Tá? Cátodo, polo positivo, ânodo, polo negativo. Então, para vocês ajudar vocês a lembrar, lembra da regrinha do Kral, que a gente aprendeu o ano passado, né? Que é cátodo reduz, ânodo oxida. Tá? Cátodo vem de cátion, positivo, ânodo vem de ânion, negativo. Tá? Bom, eu posso representar essa pilha de um jeito mais simples, em vez de ficar escrevendo essas reações aqui. Eu escrevo primeiro o que ocorre no ânodo, que é a oxidação, barra dupla, indicando a ponte salina, e o que ocorre no cátodo. Então, ficaria dessa forma, né? O zinco 0, ó, no ânodo, zinco 0, vai para zinco 2+, ponte salina, no cátodo, cobre 2+, vai para cobre 0. Ok? Bom, o que acontece aqui? No potencial. Na pilha de Daniel, os eletrodos são o zinco e o cobre. Então, tanto os íons zinco 2+, como os íons cobre 2+, ele tem uma certa tendência de receber os elétrons. Os dois têm tendência de receber elétrons. Tá? Porém, o íon cobre 2+, ele é o que sofre redução. A gente já viu aqui, né? Porque há deposição do material aqui. Então, indica que ele está reduzindo para cobre 0. Ok? Por que acontece isso? Por que o cobre ele tem uma tendência maior de reduzir do que o zinco? O que será que acontece? Né? Então, quando a gente vai observar o potencial de redução do cobre, ele tem um potencial de redução maior, porque ele se reduz mais fácil do que o zinco. Tá? Então, a gente fala que o zinco ele tem um potencial de redução maior, desculpa, cobre tem um potencial de redução maior do que o zinco, e o zinco tem um potencial de redução maior do que o cobre, que ele tem a tendência maior de oxidar, e o cobre tem uma tendência maior de reduzir. Tá? Então, esse potencial, pensa como se fosse assim, tendência mesmo, né? Ele tem o potencial para fazer aquilo. Vamos pensar dessa forma. E como é que eu calculo esse potencial de todos esses metais, né? Na eletroquímica, eles fazem um teste, né? Com o metal, então aqui no caso zinco, né? Juntamente com o eletrodo de hidrogênio. O que é esse eletrodo de hidrogênio? É um eletrodo de platina, que a platina é inerte, né? Ela não vai, você pode aplicar um alto potencial, ela não vai reduzir nem oxidar dessa faixa de potencial. E eles borbulham hidrogênio, e o hidrogênio que fica na superfície do eletrodo, ele vai reagir, tá? E aí eles consideraram, né, por padrão, eles estabeleceram que o potencial de redução do hidrogênio é 0. Então, todo valor que der aqui no voltímetro, né, quando você está comparando outro metal com o eletrodo de hidrogênio, ele vai te dar um valor aqui, esse valor vai ser o potencial de redução da plaquinha aqui, do metal que está aqui. Então, eles vão fazendo uma tabela, tá? Que é uma tabela de potenciais de redução. E o que significa essa tabela? Quanto maior o valor, tá? O que vai acontecendo aqui? Quanto maior o maior valor desse potencial de redução, maior a tendência dele estar reduzido. Tá? Então, quando a gente pega aqui ó, o cobre, qual que é o potencial de redução dele? Mais 0,34. E aí eu vou pegar o zinco, ó, o zinco, menos 0,76. O cobre tem um potencial maior de redução do que o zinco. Então, se ele tem um potencial de redução maior do que o zinco, ele que vai reduzir e o zinco vai oxidar. Tá? Né? No caso dessa pilha. A gente tinha visto a pilha do zinco com magnésio também, lá no vídeo. Não foi isso? Então, ó, pega o zinco,
menos 0,76. Pego o magnésio, menos 2,36. Então, quem que tem um potencial de redução maior? O zinco, né, que é menos negativo do que o magnésio. Então, o zinco vai reduzir e o magnésio vai oxidar. Tá? É dessa forma que eu leio. Aqui ele está explicando a mesma coisa, viu, gente? Só que ele está comparando o lítio com o flúor. O lítio é o que está aqui na ponta, né, como o mais oxidado, e o flúor é aquele que mais está reduzido. E dá para a gente calcular a voltagem da pilha. O que, que significa a voltagem da pilha? Aquele valor que ele obteve no experimento, no multímetro, a hora que ele mediu ali, deu menos alguma coisa, mais alguma coisa, né? No caso da pilha do zinco e do magnésio é 0,44, né? Então, como que eu calculo isso? Eu vou calcular pegando o potencial de redução do cátodo, que é aquele que reduz, menos o potencial de redução do ânodo, que é aquele que oxida, certo? E assim eu consigo calcular. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, vamos pegar do magnésio. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aquela pilha lá, do magnésio com zinco. A gente viu que o zinco, ele tem um potencial de redução maior, então ele que vai reduzir. Então ele vai ser o cátodo, porque cátodo reduz, ânodo oxida. Tá? E o magnésio, ele vai oxidar, então ele vai ser o ânodo. Então eu vou calcular o delta E aqui dessa pilha. E do cátodo menos E do ânodo. Certo? Então aí eu vou pegar aqui, ó. Do cátodo, menos 0,76. O menos da fórmula, não pode esquecer, abre parênteses. Aí nós temos do ânodo, que é menos 2,34, 36, desculpa. Aí a gente faz aqui o delta E. Quanto que vai dar isso daí? Deixa eu fazer aqui. Vai dar 2,36 menos 0,76, que é 1,6. Positivo. Certo? O que? Volts. Então é isso que nós vamos fazer. Então no exercício 1, ele fala uma pilha montada, mergulhando uma placa de cobre numa solução de 1 mol por litro de sulfato de cobre, uma placa de zinco, 1 mol por litro de sulfato de zinco. Aquela mesma pilha que nós estávamos vendo até agora, zinco e cobre. Vimos o vídeo, vimos o exemplo, enfim, né? Aí ele fala, ao fechar o circuito, a lâmpada elétrica acendeu. Depois de um certo tempo de funcionamento, foi verificado que a massa do cobre aumentou e a do zinco diminuiu. Então, se diminuiu a do zinco, o zinco oxidou. Se aumentou a placa do cobre, o cobre reduziu. Tá? Aí ele quer saber quem que é o cátodo e o ânodo da pilha. Lembra, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, quem que reduziu? Cobre. Então, cobre é o cátodo. Quem que oxidou? Zinco. Zinco é o ânodo. Tá? Então, foi o que nós escrevemos aqui, ó. Cátodo, eletrodo de cobre, ânodo, eletrodo de zinco. Qual que é o sentido dos elétrons no circuito? Tá? O elétron, ele vai sair de quem está doando elétron, que é o que está oxidando, quem está perdendo, para o que está ganhando, tá? Então, o elétron, ele sai do que oxida para o que reduz. E quem está perdendo elétron aqui? Ele está sendo desgastado. E o outro que está reduzindo, ele está ganhando elétron. Então, o fluxo de elétron vai do zinco para o cobre, tá? Poderia pensar assim também, né? Ele vai do polo negativo, que é o ânodo. Lembra que o ânodo é negativo. E o cátodo positivo, porque vem de cátion, né? E ele chega no polo positivo, que é o cátion. Que é a próxima pergunta, né?
Os polos da pilha, polo positivo, eletrodo de cobre, polo negativo, eletrodo de zinco. E ele quer as semi-reações da pilha e reação global. Então, aqui no cobre, o que está acontecendo? O cobre 2 mais recebe 2 elétrons e vai para cobre 0. Tá? Que é o que nós escrevemos aqui. E no caso do zinco, o zinco não está se desgastando? Então, zinco 0, indo para zinco 2 mais 2 elétrons perdido. Que é o que está aqui. Somando as duas equações, ó, os 2 elétrons que foi produzido, foi consumido, então cancela, sobrou cobre 2 mais zinco, formando cobre mais zinco 2 mais. Ok? Exercício 2. Uma célula galvânica foi montada, substituindo a ponte salina por uma membrana porosa, conforme o esquema abaixo. Então, aqui ele já dá genérico, né? Ele dá Y e X, e A e B. Durante o funcionamento da célula, os elétrons fluem pelo fio, enquanto os íons fluem através da membrana porosa, corrente iônica. Aí ele pergunta, qual o sentido dos elétrons no circuito externo? Tá? Então, o que ele está falando aqui? Você tem aí uma certa situação, tá? E aí ele quer saber onde os elétrons fluem pelo fio, enquanto os íons fluem através da membrana porosa. Então, qual o sentido dos elétrons no circuito? Do eletrodo Y para o eletrodo X. Que no caso aqui está faltando informação. Nesse exercício falta informação. Não tinha como vocês saberem isso. Ele precisava pelo menos ter colocado aqui que aqui era negativo e aqui era positivo. Tá? Completem aí, porque senão não tem como vocês saberem. Onde vocês vão saber que sai do Y para o X? Por que não pode ser do X para o Y? É só porque está na ordem aí da figura? Tá? Não tem como saber. Então, completem aí. Negativo aqui, positivo para cá. Tá? Para que possa sair daqui e ir para cá os elétrons. Tá? Se aqui é negativo o polo, aqui vai ser o ânodo e vai ocorrer a oxidação. Se aqui é positivo, aqui vai ser o cátodo e vai ocorrer a redução. Certo? Aí a gente vem para cá. Escreva a equação da pilha. Então, no cátodo, o que ocorre? Redução. Então, o X2 mais vai ganhar 2 elétrons e ir para X0. Vai depositar na placa. Tá? No caso do ânodo, o que ocorre? Oxidação. Então, Y0 vai para Y mais e perde um elétron. Tá? Para eu achar a global, aqui eu preciso multiplicar essa por 2. Então, multiplicando por 2 vai dar 2Y, 2Y mais 2 elétrons. E aí eu cancelo elétron com elétron, fico com 2Y0 mais X2 mais, formando 2Y0 mais X0. É isso. Não, 2Y mais, desculpa, mais X0. Que é o que está aqui. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, que nem eu tinha falado, ou ele dava a carga aqui, né, o polo, ou ele falava que aqui estava sendo corroído e aqui estava sendo depositado algo. Mas ele não falou nada, né? Ele não deu a indicação aí. O C. Como será o fluxo de íons na membrana? Tá? O que vai acontecer? O cátion, né, que está aqui na solução, ele vai para cá. E o ânion vai para cá. Tá?
o polo negativo. Então, o cátion flui da direita para a esquerda e os ânions da esquerda para a direita. Bom, agora vamos para o exercício 1, lá da aula 54. Ele quer que, utilizando apenas a tabela do potencial padrão, que vocês têm aí no resumo da aula, mas eu tenho aqui no slide que eu vou voltar aqui para vocês. Ele quer que a gente veja qual espécie que reduz mais facilmente, qual oxida mais facilmente, e depois a gente calcular uma DDP dessa pilha aqui. Tá? Então, nós vamos por parte. Quem que se reduz mais facilmente aqui? Deixa eu apagar isso aqui que está uma confusão, né? Aquele que se reduz facilmente é aquele que tem maior potencial de redução na tabela. Então, na tabela aqui, quem tem maior potencial de redução é o flúor. Então, é ele que se reduz mais facilmente. Na verdade, é o fluoreto, né? E quem oxida mais facilmente? Aquele que tem menor potencial de redução, que é o lítio. Tá? Então, respondendo lá, quem espécie reduz mais facilmente? Flúor 2. Né? Ou flúor 2. E o lítio se oxida mais facilmente. Aí ele quer que calcule o DDP da pilha de sódio com prata. Então, nós precisamos pegar o potencial de redução dos dois. Tá? Ó, do sódio. Vamos lá, onde está o sódio aqui? Não tem o sódio aqui. Nessa não tem. Mas tem aí na de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Apostila. Aqui no de prata tem. Prata é mais 0,82. Então, na verdade, eu vou abrir aqui na... Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu abrir o arquivo, que fica mais fácil. Do capa 8. Só para a gente ver do sódio. Sódio menos 2,71. E a prata, deixa eu ver se tá mais 0,81. Deixa eu ver aqui, calma aí. Paramos aqui, né? Então, do sódio, menos 2,71. E da prata, mais... A prata, porque ela tem um potencial maior de redução. Quem que vai oxidar? O sódio, que tem um potencial de redução menor. Tá? Quem reduz é o cátodo, quem oxida é o ânodo. Né? A regra do Kral, né? Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, vocês vão fazer o ΔE é o E do cátodo menos o E do ânodo. Então, o E do cátodo é mais 0,80 menos o E do ânodo, que é menos 2,71. Tá? Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 2,71 com mais 0,8 vai dar o 3,51 volts. Positivo. E aí ele quer que escreva a equação da célula galvânica formada de lítio e cloro. Para isso, você vai pegar a reação do lítio e a reação do cloro. Na tabela. Pega essa reação de redução do lítio, pega a reação do cloro aqui, tá? Que é cloro 2 mais 2 elétrons, 2 Cl, e aí você vai ver. Quem reduziu é o cloro, então você vai manter a mesma equação. O lítio, ele vai oxidar porque ele tem um menor potencial de redução.
Então, como ele vai oxidar, na hora de escrever a reação, você vai ter que escrever a inversa. Por quê? Porque aqui na tabela eles só colocam reações de redução. Ele não coloca reação de oxidação. Então, se você quer a reação inversa, que é a oxidação, você inverte ela. Então, lítio sólido, formando lítio mais um elétron. É o que eu fiz aqui, tá? Que está feito aqui. Cloro 2, gasoso. Deixa eu pegar aqui o laser point. Cloro 2 gasoso mais 2 elétrons, formando 2 cloretos. E 2 lítios sólidos mais 2 lítios mais 2 elétrons. Aí os 2 elétrons aqui que são produzidos aqui são consumidos aqui, e aí soma a equação global. Beleza? Vamos para o exercício 2. Ele fala da célula combustível. São células galvânicas alimentadas constantemente por reagentes combustíveis e comburente, o que garante seu funcionamento por tempo teoricamente ilimitado. As partes gerais da célula combustível são duas semicelas conectadas, tá? E aí nós temos um fio condutor e uma membrana permeável a íons. Uma das células combustíveis mais promissoras é a de hidrogênio e oxigênio. Então, você injeta gás hidrogênio de um lado, gás oxigênio do outro, tá? Ocorre reação, há troca aqui de íons pela membrana semipermeável, e aqui é o circuito externo, ok? As reações que ocorrem são essas, e os potenciais estão aqui. Do hidrogênio é 0 e da água, potencial de redução mais 1,23. Ele quer que escreva a equação do cátodo do ânodo da célula. Bom, primeiro, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo? Vamos ver, né? Quem tem o maior potencial de redução? O oxigênio. Então, é ele que vai reduzir. Certo? Então, se ele reduz, ele é o cátodo, porque cátodo reduz. E o oxigênio é o ânodo. Então, ele vai oxidar. Certo? Então, o cátodo, a equação é essa aqui. E o ânodo, a equação é essa daqui. Aí só resta a gente somar. Tá? Como tinha 4 elétrons aqui, tinha que multiplicar a equação de cima por 2. Tá? E aí você cancelava aqui. Não, desculpa, aqui está errado, né? Aqui é 2 elétrons. Então, 2 elétrons que são produzidos aqui, são consumidos aqui, e os 4H+, que são consumidos aqui, produzidos aqui, são consumidos aqui. Certo? E aí a célula total, né, a equação global é essa. Aí ele quer que determine a DDP. DDP, que é a diferença potencial, é igual a E do cátodo menos E do ânodo. Quem que é o cátodo? Oxigênio mais 1,23. Quem que é o ânodo? Oxigênio, que é 0. Então, mais 1,23 menos 0 vai dar mais 1,23 volts. Qual o polo da célula e o sentido dos elétrons? Cátodo vem de cátion, polo positivo. Ânodo vem de ânion, polo negativo. Então, polo positivo, o oxigênio, e o polo negativo, o hidrogênio. A semicela do hidrogênio é o polo negativo, a semicela do oxigênio é o polo positivo. Os elétrons, eles saem do polo negativo sempre e vai para o polo positivo. Sabendo que os íons H+ migram através da membrana permeável, escreva o sentido dessa migração. Então, ela vai migrar para quem? Do ânodo para o cátodo, né? Do negativo para o positivo. Porque senão o polo positivo não seria positivo. Né? Ele tem que ter cargas positivas ali. Então, para ele ter cargas positivas, ele precisa ter os cátions ali, junto com ele. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Vocês têm aí as tarefas mínimas, plural, para estarem fazendo, tá?
e me mandem a atividade aí, essa atividade, a foto, para eu estar registrando a nota de vocês, ok? Deixa eu só parar a gravação aqui para abrir para perguntas.